Fala galera, beleza? João Martimiano na área e hoje eu quero falar com vocês um assunto que é bem sério. Meu filho assiste anime e ele enxerga demônios. Como o assunto é bem sério, eu já recomendo que você chame o seu pai, a sua mãe, chame o seu tio ou a sua tia, encaminhe este vídeo para o seu pastor, para o seu amigo ou para qualquer outra pessoa que você saiba que vai se interessar pelo assunto, beleza? Eu não costumo fazer isso, mas hoje eu vou te pedir. Fica nesse vídeo até o final, porque aquilo que eu quero falar com você, eu garanto, é bem importante. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Aqui eu falo sobre filmes, séries, animes e desenho, sempre com uma perspectiva cristã. Então, bora deixar aquele like e vamos pro vídeo. Eu imagino que você já deve ter escutado uma frase mais ou menos assim: o meu filho começou a assistir anime e agora ele está vendo demônios. Ou o meu filho começou a assistir anime ou jogar um jogo de videogame e não consegue mais dormir à noite. Frases como estas acabaram se tornando bem comuns. E elas ganham ainda mais forças por causa de que alguns pais ou pastores divulgam tanto nas plataformas virtuais como o YouTube ou nos púlpitos da igreja situações como esta. Pouco tempo atrás, um amigo meu me procurou num sábado de manhã na igreja e disse assim: eu preciso que você vá visitar o meu filho. Eu notei que ele anda falando sozinho dentro do quarto. Eu comecei a perceber que ele estava negando e evitando ir à igreja. E ele disse para mim que ele anda vendo espíritos malignos que se apresentam diante dele. Quando ele entra dentro da igreja, esses espíritos malignos são mais fortes ainda e o atormentam mais ainda. Então por isso ele não quer ir à igreja, porque quando ele entra na igreja, eles estão ali. Eu perguntei para ele o que ele anda assistindo na televisão. E ele falou um monte de nomes, aí entre eles ele falou Naruto. Eu disse para o menino: só tem um jeito de você se livrar desses espíritos demoníacos que você anda vendo. E o único jeito de você se livrar deles é o seguinte: você tem que se livrar de tudo que é Naruto, arrancar as revistas, tudo que você tem. Se livra de Naruto na sua vida. Esse é o único jeito. A minha primeira experiência com um assunto assim foi quando eu fui pregar em São Paulo. E lá no final do culto, um pai me chama juntamente com seu filho para me contar que o seu filho assistia anime e estava vendo o demônio. Ele pediu que eu orasse pelo seu filho e perguntou qual a minha opinião, e eu conversei com aquele pai. E hoje eu quero compartilhar com você 5 coisas que nós devemos pensar antes de dar o veredito e falar que realmente o meu filho está vendo demônios porque assiste anime. A primeira das coisas a se pensar é: estes demônios que ela anda vendo são coisas do anime realmente ou são frutos de outras coisas que ela anda assistindo na internet? Muitas crianças assistem escondidas dos seus pais diversas coisas: cenas de crime, cenas de violência, programas policiais na televisão, e isso afeta diretamente tanto o seu comportamento quanto o seu psicológico. Porém, com vergonha de dizer que está assistindo algo violento, algo proibido, até mesmo, quem sabe, uma pornografia, ela vai dizer que está assistindo anime, então o pai vai atribuir ao anime aquilo que a criança está vendo. É necessário ter uma melhor supervisão e acompanhar aquilo que o seu filho está assistindo na internet. A segunda coisa a se pensar é: a criança pode não ter maturidade suficiente para assistir determinadas coisas. É normal filmes e animes vir com uma classificação indicativa. Esta classificação diz o que é próprio de cada idade. Então, por exemplo, se o seu filho tem menos de 14 anos, ele não pode assistir Naruto, porque a classificação mínima para se assistir esse anime é 14 anos. Estas classificações são feitas por especialistas da área, e se você que é pai ou mãe não se atentar para elas,
você pode sim estar colocando o seu filho em perigo. Porém, esse perigo nem sempre é espiritual, ele pode ser também psicológico. Por exemplo, uma pessoa que é claustrofóbica, ela pode ter medo de ficar presa no elevador. Então ela vai ter pânico disso, vai sonhar com isso e volta e meia vai se pegar pensando nisso. Estes problemas, como você pode ver, têm a ver com o seu psicológico e não com o seu espiritual. E a mesma coisa pode acontecer com anime. Se uma criança ela não tem maturidade ou idade suficiente e ela é exposta a um tipo de anime que, por exemplo, tenha cenas de luta, cenas de guerra, apareçam monstros, ela pode começar a ficar com medo e alterar o seu comportamento. E aí, a saída mais fácil para muitos pais é dizer que o seu filho está vendo um demônio. A terceira coisa a se pensar é: a criança está vendo demônios ou ela está vendo aquilo que dizem que ela precisa ver? Diversos filmes, animes, séries e desenhos não tem nada demais. Porém, as pessoas começam a dizer para a criança que aquilo que ela está assistindo é do demônio. Algumas crianças enxergam coisas que, a bem da verdade, não tem nada demais. Coisas da infância mesmo, como por exemplo, um amigo imaginário. E infelizmente, alguns pais começam a dizer para a criança que aquilo que ela está vendo é coisa do demônio, quando na verdade não é. Como consequência, esta criança vai começar a chamar de demônio aquilo que antes ela via, mas para ela não tinha nada demais. Ou ela vai começar a dizer que está vendo demônio porque na cabeça dela ela pensa que é isso que o seu pai quer que ela veja, porque na verdade o seu pai ou a sua mãe não param de falar sobre este assunto. E aí a professora dele, a tia da EBD, falou pra mim assim: conversa com ele porque ele tava falando sozinho. Quando chegou em casa, eu falei assim: Vitor, você tava falando sozinho na igreja? Ele: não. Eu falei: tava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei: homem da capa preta? Ele é. O que ele disse pra você? Ele tava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim: vem, Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei pra ele assim: mas você não ficou com medo? Ele: não. Eu falei: por quê? Porque ele tá sempre aqui. Ele vai para a igreja com a gente, ele senta no carro com a gente, ele brinca de pique-pega comigo e brinca de rodar até cair. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa porque o diabo mandava. Se ele era amigo imaginário, eu morava no 3º andar. E você já teve assim o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu fiquei 2 noites sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardoni, aquelas coisas todas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A quarta coisa a se pensar é os sentimentos de culpa. Muitas vezes, os desenhos que a criança assiste não tem nada demais. Porém, os pais ou outros adultos começam a dizer para aquela criança que o anime é do demônio. E ela, porque gosta de assistir isso, vai se sentir culpada. Eu recebo toda semana comentários, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, de crianças e adolescentes que conversam comigo porque elas sentem indignação, porque elas não podem assistir os desenhos que elas gostam. E muitas das vezes, os problemas que esta criança está tendo é justamente o próprio sentimento de culpa. Veja, imagine que você vai congregar em uma igreja que diz que comer carne de frango é pecado. Mas você gosta de carne de frango e aí, volta e meia, você acaba comendo. Então, vem sobre você um sentimento de culpa e esse sentimento de culpa pode trazer também uma depressão, um medo, uma angústia, e são esses sentimentos, são esses pensamentos que podem atrair espíritos maus e não necessariamente a carne de frango. E a mesma coisa vai acontecer com o anime. E por último, e não menos importante, de quem realmente é a culpa da criança estar vendo aquilo que ela está vendo? É muito mais fácil a gente jogar a culpa dos nossos problemas em cima de alguma coisa, como por exemplo o anime, do que admitir que nós mesmos estamos tendo problemas em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, os pais podem estar brigando constantemente na frente do filho, pode ter traição no casamento, pode ter desejo de vingança, ódio, pode ter imoralidade.
E assim a criança começa a enxergar coisas porque ela talvez seja mais suscetível a enxergar estas coisas. Porém, não necessariamente a culpa é dela. E neste caso, se o diagnóstico for feito errado, as coisas podem ficar ainda piores. Porque os pais vão continuar com os mesmos problemas que tinham antes e a criança que estava tranquila vai começar a sentir raiva e indignação porque agora ela não pode mais ver os seus animes e os seus desenhos que antes ela assistia. Então, se você é pai ou se você é mãe, não deixe a corda estourar para o lado do seu filho só porque ele é mais fraco. Mas faça um diagnóstico e veja como está a sua situação e a situação da sua família dentro da sua casa. Mas não responsabilize a criança por um problema que pode não ser dela. Bem, isso que eu falei não exclui, é claro, a realidade de que, se existe Deus, existem os demônios. Mas antes de a gente atribuir aos demônios toda e qualquer coisa que acontece dentro da nossa casa, a gente precisa pensar. E é isso aí. Eu espero que você tenha aproveitado ao máximo aquilo que eu falei aqui neste vídeo. Se você concorda ou discorda, deixa aqui embaixo os teus comentários. E se quiser conversar comigo, vai lá no Instagram Martiniano Filho, começa a me seguir e me chama no direct para a gente conversar, beleza? A minha missão aqui é ajudar você e a sua família a ter uma vida com melhor qualidade diante de Deus. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.